Fala, galerinha aqui do meu canal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre poupança. Vou falar um pouco sobre como é que efetivamente acontece o processo, né, e tal. Então, bora lá. Vamos primeiro entender essa cultura de investimento em caderneta de poupança que nós brasileiros temos. Se vocês observarem, nas casas de vocês, os pais de vocês, em geral, e faz filho, não pode gastar tudo que se ganha, tem que guardar um pouco na caderneta de poupança. Então, historicamente, a gente é sempre incentivado a colocar nossas reservas investindo em caderneta de poupança. Para que a gente compreenda melhor sobre a poupança em si, a gente precisa começar distinguindo dois conceitos básicos: rentabilidade e riscos. São altamente distintos e totalmente complementares em sua execução. Quando a gente fala de rentabilidade é o quanto vai render, o quanto vai ser remunerado aquela minha aplicação, aquele meu capital. Ou seja, quando eu me torno um credor, o que é um credor? O credor é aquele sujeito que ele empresta o seu dinheiro para uma instituição financeira. Então, quando vocês fazem uma aplicação numa caderneta de poupança no Banco do Brasil, vocês se tornam credores do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, de posse desse seu recurso, ele vai fazer o processo de intermediação financeira. Para tanto, ele vai remunerar o seu capital. E para isso, ele vai ter uma taxa de remuneração, ou seja, uma taxa de juros que vai rentabilizar o seu dinheiro, ou seja, vai fazer com que o seu capital ele se eleve. Então, a rentabilidade está relacionada à forma como o meu capital vai se multiplicar ao longo do tempo. O risco é a probabilidade de eu perder esse capital que eu investi. Então, a caderneta de poupança, ela é um dos ativos disponíveis no mercado com maior nível de segurança e com um risco muito baixo da gente efetivamente perder aquele investimento. Então, todo ativo que ele tem baixa taxa de risco, efetivamente, ele se é remunerado de maneira menor, ou seja, a rentabilidade dele é menor, porque o risco de você perder é muito baixo. Só para vocês terem uma ideia, o Banco Central ele cobre efetivamente valores até 50 mil se a instituição financeira ela quebrar e você tiver investimentos em caderneta de poupança. Então, a poupança, ela especificamente se trata de uma remuneração com baixo risco. Então, se ele apresenta baixo risco, ele vai apresentar baixa rentabilidade. A rentabilidade e o risco são duas variáveis que elas sempre vão andar na mesma direção, né? Então, rentabilidade baixa, risco baixo. É basicamente esse joguinho entre rentabilidade e risco que desenha um modelo de poupança que a gente conhece. Então, a caderneta de poupança é bastante seguro. Você tem algumas situações sobre a caderneta de poupança que são bem interessantes a gente conhecer. Por exemplo, a caderneta de poupança ela faz um aniversário. O que isso significa especificamente? Que da data do depósito, você precisa completar 30 dias para que tenha rentabilidade naquele seu investimento. Se você sacar aquele recurso antes dos 30 dias, você não vai ser remunerado. É importante você ficar ligado sobre isso. Outra coisa que faz com que a caderneta de poupança ela tenha uma baixa rentabilidade é a possibilidade de liquidez. O que é liquidez? É a capacidade de uma aplicação ela se converter efetivamente em moeda o mais rápido possível. Então, a caderneta de poupança ela é um ativo altamente líquido. Ou seja, eu facilmente transformo ela em moeda. Isso também faz com que exista uma rentabilidade menor, porque o banco ele não tem tanta possibilidade de contar com seu capital muito tempo, já que o sujeito pode ir sacar a todo momento. Então, a caderneta de poupança ela é um dos ativos que ele está atrelado à taxa Selic, né? Que é a taxa básica de juros da economia. A Selic ela vai oscilando dependendo da política econômica e também dependendo das políticas de combate à inflação. Nesse período, nós estamos vivendo um período em que as taxas de juros elas têm se elevado. Como eu falei no vídeo anterior, a gente passou de um patamar de 2% da taxa de juros para 3,25%. E o que é que isso influencia na caderneta de poupança? Vamos agora explicar. Então, assim, a caderneta de poupança, a Selic, ela tem uma relação bem interessante, já que a caderneta de poupança tem sua remuneração, ou seja, sua rentabilidade atrelada à Selic. Existem dois eixos de rentabilidade
dependendo da taxa de juros que esteja sendo praticada pelo governo, ou seja, quanto está a taxa Selic. O primeiro eixo é quando a Selic ela fica no patamar até 8,5%. Até 8,5%, a taxa de remuneração da poupança ela vai ser 70% da Selic, efetivamente. Então, até uma taxa de juros de 8,5%, vale a pena você deixar o seu dinheiro investido na caderneta de poupança. Quando a taxa Selic ela passa desse patamar, ela só vai render 0,5% ao mês mais taxa de referência. Isso implica que ao ano a taxa de juros ela vai ficar em torno de 6 a 6,17% de remuneração. Então, é importante a gente compreender que até 8,5% da Selic vale a pena investir em caderneta de poupança, dependendo da inflação.